E aí, turma, tudo bem? Vamos para mais uma aula de resolução de exercícios da nossa primeira lista de introdução às separações cromatográficas. Então, nessa aula, nós vamos resolver a 13ª questão. Então, vamos lá. O que diz a 13ª questão, gente? Para o mesmo sistema cromatográfico da figura acima, determine como os valores, olha só, de K, que é o coeficiente de retenção ou de capacidade, tempo de retenção e volume de retenção mudarão para o pico 5, olha só, daquele cromatograma da questão 12, gente. Quando? Em que situações? Ele coloca duas situações, situação 1 e situação 2. Primeira situação, quando o fluxo médio da fase for reduzida de 1 para 0,75 ml. E numa segunda situação, quando o comprimento da coluna for aumentado de 15 para 25 centímetros. Então, como é que nós resolvemos essa questão, professor? Puramente teórica, gente. Puramente teórica. Não mais do que isso. Então, nessa primeira questão, nesse primeiro item, então nós vamos resolver da seguinte forma. Deixa eu diminuir aqui para ajustar a nossa resolução. Pronto. Pronto. Então, vamos lá. Então, no primeiro item, ele pede o fluxo, quando o fluxo médio da fase for reduzido de 1, olha só, gente, de 1 para 0,75, ou seja, for reduzido. Então, o pico 5, que é o pico da simvastatina. Então, nós vamos verificar que o fator de retenção ou de capacidade, que é a relação entre o tempo de retenção ajustável e o tempo de morto ou morto, ele vai ser como, professor? O tempo de retenção ajustável, nós vamos verificar que ele é de 4,25. Se vocês lembrarem da questão anterior, tá? Dividido pelo tempo de morto, o tempo morto que é 2 minutos. Se nós dividirmos isso aqui, o fator de retenção ou de capacidade, ele vai dar em torno de 2,125, adimensional. Tá? Então, vejam que esse fator de retenção, ele relaciona os tempos de retenção, ou seja, ele tem uma relação de tempo de quanto o nosso composto ele permanece dentro da coluna, ok? Então, quanto tempo ele permanece lá dentro da coluna. Então, a gente verifica essa retenção. A gente verifica essa informação através desse K. Então, o que nós podemos dizer a partir desse K, desse fator de retenção, professor, calculado? Então, se nós reduzirmos a vazão de 1 ml por minuto para 0,75 ml por minuto, uma vez que aqui é cromatografia líquida, sem qualquer outra alteração no sistema, seja de pressão, seja de fase móvel, tá? Volume de injeção. Então, todos os compostos, inclusive ele, o 5, que é o que nós estamos analisando, né, que vão passar pela coluna, eles vão ter um aumento nos tempos de eluição. Então, esse tempo de retenção dele aqui, ó, vai aumentar, porque nós vamos reduzir essa vazão, esse fluxo de fase móvel. Ou seja, nós vamos reduzir a força, na realidade, a quantidade de fase que vai arrastar esse composto. Ela vai ser menor, essa vazão, lá dentro da coluna. Daí, esse tempo de retenção aumentar. Ok? Nós vamos reduzir essa vazão. Então, a gente vai ter uma menor força, não é, de fase móvel passando pelaquele sítio onde o composto está interagindo com a fase estacionária para ser arrastado. Tá? E em que porcentagem, professor, eu poderia prever isso? Podemos sim. Então, ó, e outra coisa, gente, ainda falo mais. Ó, na verdade, ainda digo mais um pouquinho ainda, que o tempo de retenção e o tempo de retenção ajustável e o tempo de morto, eles também vão aumentar. Tá? Então, eles aumentam, professor, em que proporção? Aí eu posso ter uma noção? Pode sim. Se a gente dividir, tá, o volume que foi reduzido, tá bom? Que foi de 0,75 pelo volume que era anteriormente, que é de 1 ml por minuto, a gente vai ter, certo?
uma relação proporcional de quanto ele foi reduzido, de 0,75. Na realidade, se a gente, na realidade, foi aumentado. Então, se a gente multiplicar isso por 100, a gente vai ter um percentual, certo? De aumento, uma noção de percentual de aumento nesse tempo de retenção. Quanto, professor? De 75%. Então, a gente, teoricamente, nós teremos um aumento no tempo de retenção em torno de 75% do tempo anterior, que era quando ele tinha uma vazão de 1 ml por minuto. Então, é muita coisa, né, gente, para vocês verem. Tá? Então, uma resposta idêntica, ela seria encontrada se a gente usássemos como alternativa o volume de retenção ou o volume de morto. Seria a mesma teoria. Tá ok, gente? Então, um fato importante que eu gostaria de falar para vocês é o quê? Que o fator de retenção, esse casinho que nós calculamos de 2,12, ele não é afetado pela mudança de fase, de fluxo ou de vazão de fase móvel. Isso ocorre por quê? Porque o K, gente, como ele é uma razão entre os tempos de retenção, tá? Ou volumes de retenção, tá? Então, ambos os termos eles estão sendo alterados da mesma forma e da mesma quantidade, né, de medidas de variação, tá? De fluxo. Ok? Daí ele não ser afetado, tá bom? Pela variação da vazão. Tá? Vamos para o item B, que é o comprimento. Se o comprimento da coluna for aumentado de 15 para 25. Vala, meu Deus do céu, professor. Se o comprimento da coluna for aumentado de 15 para 25, teoricamente, o que acontece, professor? Vamos ver aqui. Ó. Então, na real, vamos ver aqui o que acontece. Opa! Deixa eu diminuir aqui para nós ajustarmos aqui. Pronto. Só aumentar um pouquinho aqui. Pronto. Pois bem. Então, se o comprimento da coluna for aumentado de 15 para 25 centímetros, o que vai acontecer, professor? Então, se o comprimento da coluna, gente, for aumentado de 15 para 25 centímetros, nós vamos verificar que a eficiência, mais conhecida como resolução da coluna cromatográfica, ela vai aumentar. Sim, ela vai aumentar, sim. Porque nós estamos aumentando o quê? O número de pratos teóricos da minha coluna, o número de interações entre a fase estacionária e o analito presente na fase móvel. Tá? Então, logo, se nós aumentarmos o tamanho, ou seja, o comprimento da coluna, nós vamos estar aumentando a quantidade de pratos teóricos. Entretanto, porém, tá ok? Esse aumento de comprimento da coluna, tá? Ele leva a uma adição, como nós verificamos, de mais pratos teóricos, o que vai implicar, tá ok? Um aumento do tempo de retenção necessário para separar os componentes, ou seja, logo o pico 5 ele vai ter sim um aumento de tempo de retenção, porque ele vai ter mais interações realizando ao longo desse aumento ao longo desse aumento da coluna, ou seja, ao longo de 25 centímetros da coluna, uma vez que aumentou 10 centímetros a mais, tá ok? Então esse, meus queridos, foi a nossa 13ª questão da nossa primeira lista de introdução às separações cromatográficas. Vejo vocês na próxima aula. E não deixem acumular. Tá? Sempre fiquem lendo, sempre fiquem se atualizando. Um grande abraço e até a próxima aula.